Olá, meninas! Olá, meninas! E vamos para o terceiro vídeo da sequência de viagem. Pois é, a gente ensinou vocês aí, eu dei dicas, na verdade, né, de como fazer o planejamento, né, que é a pré-viagem. Depois a Paulinha veio aí e falou para vocês como, né, organizar suas malas. Aí beleza, vocês fizeram todo o trabalho de casa e aí foram viajar. O que acontece? Deu tudo errado. Dá tudo errado, né? Não, quase tudo, gente, né? Então, o planejamento de viagem, para quem não assistiu, retorna aí alguns vídeos, né, no canal, assiste porque vale a pena. Mas ainda que você faça todo o planejamento, alguma coisa pode dar errado e deve dar errado, né, durante o seu período de viagem. Mas esse pré-planejamento, assim, ele é importante justamente para não dar tudo errado, né? Então, algumas coisas ainda vai ter um pequeno probleminha. Então, mas vamos lá. Ficam as histórias, vamos lá, né? Os perrengues de viagem. Antes de começar a falar do perrengue, importante, o perrengue, como diz um amigo nosso, o perrengue sim é o que vai ser lembrado na viagem, né? Porque tudo que deu certo, realmente deu certo, deu certo. Agora o que deu errado é aquilo que você jamais vai esquecer, que normalmente são as lembranças que na hora pode até te deixar irritado, mas são as mais engraçadas. Fica marcado e fica uma história bacana para contar depois, né? Então, a gente falou que faço lá um calendário informando, né, onde eu consigo visualizar facilmente ali o dia do voo, o horário do voo, o número do voo e tal. Mas e a gente sabe, né, o horário que tem que fazer o check-in, aí a gente é informado lá no check-in o horário que a gente vai embarcar e tal. Mas eu não sei o que acontece, ainda assim, quase todas as viagens a gente costuma... É impressionante. Ou quase perde o voo, né? A gente nunca chegou a perder ainda, mas isso já aconteceu na primeira viagem que nós fizemos, já foi assim, e aí virou uma tradição. A primeira viagem que nós fizemos era próximo do Natal, né? Sim. Então, a gente chegou no aeroporto e tinha acabado de inaugurar uma loja da Baldu. Imagina o cheiro que tava do panetone que eles fazem lá, um panetone quentinho, nem sei se ainda tem essa loja lá. Mas faz um panetone, uma fatia de panetone assim, ó, quentinha com canela, não sei o quê. O que a gente fez? Ai, vamos tomar um café, comer, né, um panetonezinho e tal. A gente sentou ali e ficou, né? Aí ficam batendo café, papo, mais outro café, panetone que vai... Que vem, e aí conversa vai, conversa vem, de repente, eu não sei o que aconteceu. Detalhe, a gente tava super adiantado, super adiantado. Sei, de repente, assim, eu lembrei que a gente tinha que olhar o relógio, né? Na hora que eu fui olhar, já tava, assim, faltava acho que 15, 20 minutos pro voo sair. Nem isso. Aí, ainda tinha que passar, né? A gente teria que passar eu tinha que passar ainda pelo raio-x, ainda tinha que passar lá pela polícia, né, para olhar o passaporte, né, verificar o bilhete de embarque, esse tipo de coisa, e chegar até o setor de embarque para embarcar. Olha... Só que, assim, até passar o raio-x, na hora que eu chegou no raio-x, eu quase surtei. Eu comecei a suar frio, porque tinha uma fila tão gigante... Eu falava, não vai dar tempo. Eu olhava pra ela e falava, amor, não vai dar tempo, nós vamos perder esse voo. Porque eu tava nervosa. E a Paula ria e eu ficava mais nervoso ainda. Eu pensava, vai dar tempo. Mas não é possível, ela é louca, a gente vai perder o voo e ela tá rindo assim desse jeito. Nervoso. E aí, assim, as coisas como aí pede, né, ajuda pessoal, isso aqui, no fim a gente conseguiu passar. Olha, foi uma correria, a gente saiu correndo pelo meio daquele aeroporto, eu sei que a gente chegou, teve um lugar, eu não sei o que estava acontecendo, eu só sei que teve um lugar que a gente chegou numa escada rolante e tinha um cara com uma menina assim no rádio e eles começaram, vocês são não sei quem? A gente, eles estão aqui. Assim, a gente, mas o que, né? O que tá acontecendo? E aí eles saíram correndo na nossa frente, a gente correndo atrás deles. Olha, parecia que a gente tava correndo uma maratona. Aí quando chegou no portão de embarque, o cara olhou assim, você é fulano e Beltrano? Somos. Pô, mas vocês estão super atrasados, entra no carro ali. Tinha um carrinho aí tinha um carro, né, esperando a gente. O avião já não tava mais lá. Eu achei até estranho isso ter acontecido. Aí botaram a gente dentro do carro e levou até o avião. Aqui na verdade não é que o avião não estava mais lá, assim,
o embarque não seria... Não era ali. Não era ali, né? O avião ele estava num local na pista. Então, e geralmente eles usam ônibus, né, para fazer esse trajeto. E a gente teve que ir num carro lá, que eu sei lá de onde era, levaram a gente até lá. Quando nós subimos, que entramos dentro do avião, tava a galera assim, sabe, fritando, né, os dois. Aí a gente entrando assim, bem quietinho, né, como se nada tivesse acontecido. E a galera fritando a gente com o olhar. Essa viagem já começou muito bem, né? É. Aí, beleza. Feito isso, a gente era um voo, né, para os Estados Unidos, e a gente tinha uma conexão. Quando chegou nessa conexão, tinham despachado 4 malas. Né? Eram 2 minhas, 2 da Paula. Quer dizer, na verdade era uma minha e 3 dela, mas na identificação... Era meia dele. Na identificação era como se fossem 2 minhas e 2 dela. Dessas 4 malas, justamente a minha, ao invés de a gente estava indo para São Francisco, a mala foi parar em Nova York. E a Paula com as 3 malinhas dela lá, e eu cheguei sem mala, né, na cidade de São Francisco. Aqui era era começo de inverno, tava um frio absurdo. E eu só tinha levado uma blusa de malha, né, no avião. Quando cheguei lá, tem que ser prevenido no voo? Eu tava quase congelando e a mala foi parar lá em Nova York. Aí isso a gente já descobriu na conexão. A conexão foi em Boston. Então na conexão a gente já descobriu isso, aí conversou lá, não, fica tranquilo, senhor, quando chegar a gente vai mandar de volta no dia seguinte. A mala vai estar lá. A mala vai estar lá no dia seguinte, tá? No dia seguinte a gente manda a mala, mas quando a gente chegou na cidade tava tão frio, teve que sair para comprar roupa. Teve que sair para comprar roupa. Adivinha a roupa de quem que ele usou? Eu tive que usar a roupa da Judite. Mas saiu quentinho e estiloso. Fiquei um dia usando a roupa da Judite lá, até a gente comprar umas roupas. Então, a viagem de fato, assim, a gente já quase perdeu o voo, depois a bagagem foi parar. O resto a gente já nem lembra o que aconteceu, mas vocês estão vendo? Os perrengues aí vai ser inesquecível. São coisas que, assim, por mais que a gente se planejou, e cometeu um erro, né, de ficar no café lá gastando tempo. Mas isso de ficar gastando tempo, a gente comete todas as Agora, o erro da bagagem não foi um erro nosso, mas pode acontecer, né? Então... que mais? E aí foi uma situação que, no fim, acabou se resolvendo. Deu tudo certo. Depois, e todo ano, como a Paula mencionou, né, toda viagem que a gente vai fazer é recorrente a gente se atrasar. No ano seguinte a gente fez uma nova viagem, né, houve também uma situação de atraso. Recentemente, nessa última viagem que nós fizemos ano passado... Na volta, né? Nossa, já tem um ano isso aí, né? Nós tínhamos uma conexão para fazer... A gente estava voltando da Turquia e tinha uma conexão para fazer em Madrid. Só que essa conexão era tipo... a gente ia ficar 8 horas lá, parado no aeroporto, né? Agora assim, como alguém que está 8 horas esperando um voo consegue se atrasar? Pois é, a gente quase perdeu o voo, é inacreditável. Aí como nós íamos ficar 8 horas lá no local, eu falei, olha, sair não ia dar, porque o aeroporto lá tava chovendo. O aeroporto de Madrid, ele é muito grande, né? Então para sair você tem uma dificuldade, assim, perde-se muito tempo para sair. E depois para entrar você tem que fazer todo o processo de volta, que é mais complicado. Não ia compensar, a gente resolveu ficar. Aí a gente pagou para ficar durante esse período na área VIP para você ter um pouco mais de conforto, poder comer essas coisas. Né? E vale muito a pena. Só que assim, tava tão bom, que a gente também... Comeu mais um pouquinho, dormiu, comeu, acordou, bebeu. E aí o que aconteceu? Tem os monitores e eu tava olhando o monitor, né? Olhando lá o nosso voo. E eu não sei o que aconteceu, acho que de tanto olhar, a vista, acho que ela ficou viciada e eu comecei a olhar um voo que não era o nosso. Tipo, era um voo também para o Brasil, só que era um voo que ia para o Rio de Janeiro. E eu tinha que olhar o de São Paulo, obviamente, mas eu já não estava mais prestando atenção no destino, né? Eu estava olhando o número e horário. Aí beleza, porque eles eram muito próximos. Aí até que chegou num determinado momento eu olhei e falei, tá na hora do nosso voo, vamos embora. E a gente começou a ir bem tranquilo assim, né? Aí indo lá. Adivinha. Quando chegou no portão de embarque, eu apresento os tickets pra moça, né? Olha, senhor, esse aqui não é o seu portão. Sempre é qual o nosso? É o último. Como não é o nosso portão? Não é. Esse voo não é o do senhor. Falei, não, mas eu estava acompanhando. Não, olha aqui, senhor. Olha o número desse voo, o número que está aqui. Falei, mas trocou o portão? Não trocou. O senhor está tentando embarcar no voo errado.
Falei, tá, então onde é que é o meu portão? Aí ela olhou lá no sistema, não, seu portão é esse que tá lá do outro lado. Falei, gente... Aí adivinha, a correria. Era 8 horas, né, de adiantamento suando. que a gente tinha, aquela correria no aeroporto, né, carregando as malas de mão. A Paula tava com... Eu chateada, de saltinho. De saltinho. Fazendo eu correr, puxando aquelas malas. Tendo que correr, né? E eu, amor, não, mas vamos, acelera, nós vamos perder o gol, nós vamos perder o gol, vamos perder o gol. Pra viajar, né, pra eu tirar as fotos. E no fim... Cheguei toda suada, cabelo tudo grudado na cara, assim, foi um horror. A gente suou muito, chegou, né, lá, conseguiu embarcar, obviamente, mas foi um perrengue pra... mesmo com planejamento, mesmo com adiantamento, né, chegando adiantado no aeroporto, ainda deu ruim. Aí teve uma outra coisa que foi falta de planejamento, acho que era bom até mencionar isso. Qual é esse? Nós fizemos uma viagem que, vocês sabem, né, ou pelo menos quem segue há bastante tempo, sabe que a gente gosta muito de vinho. E nós fizemos uma viagem em que a gente chegou, era uma viagem para a Europa, então durante esse trajeto que nós fizemos na Europa, em todo esse roteiro, eu fui comprando vinhos. Você acabou de comprar. Durante o caminho. Então Sabe, toda a todos cidade... aqueles vinhos que ele tinha o desejo profundo de comprar aqui, aí chegou lá, criou a coragem e comprou, porque criança, aquele não comprava, tipo criança no parque, cara, né? Aí tá lá, já que eu tô aqui, vou comprar, né? Tá mais barato. Comprou. Aí comecei a comprar loucamente, né? Era a Paula comprando roupa e maquiagem e eu comprando... eu comprando vinho assim loucamente. E outra, nessa viagem, a gente fez uma viagem... Nesse trecho em que eu estava comprando muito vinho, era na Itália, e a gente fez essa viagem de carro. Então, a gente passava pelas cidades e eu ia comprando vinho. Quando a gente chegou a gente estava indo pela Toscana, quando a gente chegou numa cidade que é Siena, eu resolvi tirar uma foto. O irmão dele, calma, o irmão dele, eles ficam numa disputa. Aí ele fica comprando vinho aqui, o irmão dele fica comprando vinho. O irmão dele vai em Dubai e fica lá comprando vinho e trazendo de viagem também. E eles ficam competindo quem tem os mais legais, né? E aí a gente, com um monte de vinho que a gente tinha comprado, assim, já sei, amor, deita aqui nessa cama, que eu vou botar todos os vinhos assim, ó, em volta de você, a gente vai tirar uma foto, vai mandar pro seu irmão, ele vai morrer de inveja. Detalhe, a gente tava indo pra Dubai, né? 2 dias depois. Dia seguinte? Não, a gente ia descer ainda. A gente ainda ia pra Roma. Vou mandar pra ele e ele vai morrer de inveja desses vinhos que você comprou aqui, né? Olha, eu não sei se foi a melhor ou a pior coisa que a gente resolveu fazer, né? Porque quase acabou com a nossa viagem. Tirei a foto, ele deitado assim, aquela foto tava ridícula, hein? Deitadão lá com um monte de vinho em volta dele, ele abraçado numa das garrafas, mandamos pro irmão dele. A resposta do irmão qual foi? Mas você tá pensando que você vai entrar Vocês vão onde? pra onde com esse monte de garrafa? Mas como assim? A gente tá indo, vai ainda pra tal lugar, depois a gente vai pra Dubai, porque a gente ia pra Dubai. Eu falo, olha... pra onde vocês vão eu não sei, mas aqui vocês não vão entrar de jeito nenhum. Pois é, aí lembra aquela situação falando do planejamento? Eu não havia visto que para entrar em Dubai é um país, né, que tem uma outra... cultura, né? Tem uma outra cultura, né? Então lá não pode, tem limite, né, para entrada de bebida alcoólica. A gente estava trabalhando com o limite da entrada no Brasil. Podia voltar para o Brasil. Isso. A gente não prestou atenção que a gente primeiro ia ter que passar por lá. Então quando chegou assim, ele olhou e falou: olha, não sei para onde é que vocês vão, mas aqui vocês não entram com essas garrafas. Eu falei, pô, mas aí o que eu faço? Começa a beber. Começa, tipo, acho que faltavam uns 6 dias assim para terminar a nossa viagem ainda. Tinha que ir até Roma. Aí eu comecei a fazer as contas. Falei, se a gente começar a beber 2 garrafas por dia, acho que mas não foi simples assim. Não, tudo bem. Deixa eu só falar. Eu beber 2 por dia assim, acho que a gente consegue chegar até lá. Só que assim, eu tava dirigindo, né? Não tinha condição de beber 2 garrafas por dia. O que você ia falar? Que não foi simples assim, não. Esse aqui começou... Não, suei frio, pô. Suou frio, você ficou chateado de um tanto que eu quase chorei de ver a tristeza dele, uma tristeza assim, muito profunda mesmo. Aí você não tem jeito, não vai ter jeito, vou perder as garrafas e não sei o que, assim, lamentando. E aí de repente ele ficou calado, ele não falava mais nada. Eu falei, gente, ele vai passar mal, porque ele tava assim, branco e não queria mais falar. Aí eu comecei, falei, não, deve ter algum jeito. Não, acho que dá pra mandar pelo correio, sei lá, não é possível que não dê pra fazer nada. Aí comecei a entrar em contato com umas pessoas que eu conhecia. Aí tem uma prima que mora na Itália, liguei e falei, ô Dani,
como que faz assim? Não dá pra eu mandar umas garrafas, foi assim, assado, cozido. Ela falou a mesma coisa, falou, Paulinha, começa a beber, porque se você mandar essas garrafas aí pro Brasil, você vai se arrepender amargamente. Vai ser melhor você não ter mandado, você ter bebido, porque fica super caro pra pegar, enfim. Falei, não, ela deve estar doida, nem sabe, vou perguntar pra outra pessoa. Aí comecei a perguntar pra um monte de ninguém, todos falaram a mesma coisa, e eu tinha uma outra amiga que tinha trabalhado comigo, que mora lá, falei, amor, a situação é assim, assado, cozido, adivinha, falou a mesma coisa. Falou, eu tenho uma solução, se ajudar, não sei se é uma solução. Ela tava onde que ela tava morando? Torino. Em Torino. Mônica, um beijo pra você. E pras nossas garrafas que ainda estão lá. Ela falou assim, dá pra você mandar aqui pra mim. Você manda pra mim e aí quando os meus filhos vierem, alguém que for vindo, eu vou mandando pro Brasil de pouco em pouco, vocês vão recuperando. É melhor que vocês ficarem sem as garrafas, né? A hora que eu falei isso, ele virou uma outra pessoa. A gente até desceu, né, pro hall do hotel pegamos uma garrafa e a gente resolveu beber pra comemorar, porque tinha encontrado um jeito dele não perder. Né? Enfim, a gente conseguiu levar algumas, né? Tinha uma tinha um limite, né? Super pouca que dava pra entrar em Dubai. A gente conseguiu entrar aqui, eu separei aquelas que tinham maior valor ou algum valor sentimental para trazer pro Brasil. E as outras, elas acabaram ficando lá para então, lá até que hoje. A gente puder recuperá-las, né? Porque, olha, o pessoal vai e volta de Torino, ninguém quer trazer nossas garrafas. Mas a gente entende. Mas tá tudo bem. Estão guardadinhos. E aí, nessa viagem, a gente acabou passando por um outro perrengue também, que a gente falando da questão do peso das malas, né? No planejamento. Uma outra coisa que a gente não observou, então, a gente ainda ia viajar de Roma até Dubai para visitar meu irmão. Quando chegou no aeroporto de Roma, por sorte esse dia, eu não sei o que aconteceu, a gente saiu bem adiantado do hotel e chegamos no aeroporto com bastante antecedência. Só que a hora em que nós fomos despachar as bagagens, a moça olhou e falou, vocês estão com bagagem adicional. Mas não era uma bagagem adicional, era quase bagagem para umas 5 pessoas. Eu falei assim, mas tudo bem, assim, a gente paga, né? Qual é o valor que tem que pagar? Não, peraí que eu já vou aqui calcular pro senhor. Aí olha lá, assim, de repente, era quase o valor da viagem todinha que a gente já tinha feito. Não, também não é pra isso, mas é puxado, principalmente pro valor atual do euro. Vocês vão ter que pagar ainda 2.000 euros. Eu o quê? Olha, acho que foi a segunda parte da viagem assim 2.000 euros? que eu quase infartei. Essas roupas não estão valendo tudo isso, não. Eu olhei e falei, não, gente, a gente vai jogar tudo isso fora. Não vamos embarcar com isso, não. Aí a Paula, não, mas minhas coisas e tal. Eu falei, não, mas não vai dar. Aí, só que o que acontece, a companhia aérea é a mesma companhia que o meu irmão trabalha, né? Que a gente estava indo pro Emirados Árabes e o meu irmão, ele trabalha na Emirates. E no fim, assim, começamos a conversar com a moça Deus lá. É bom. Deus é bom. E tentando levar mais por esse lado sentimental, né? Falar, poxa, olha, meu irmão trabalha na mesma companhia aérea que você, na mesma empresa, né? Vocês são colegas de trabalho, eu tô indo lá. Tem anos, e te fazia mesmo, já tinha bastante tempo que eu não visitava ele. Tem muito tempo que eu não vejo e tal, isso e aquilo. Aí ela chamou a gerente, aí começou a conversar, eles começaram a flexibilizar. Até que chegou alguém que conhecia o irmão dele. Até que chegou alguém que conhecia o irmão, aí nós tivemos que vestir algumas roupas uma por cima da outra. Nós fomos e tava quente, hein? Tá parecendo... Parecia que a gente tava vindo do Polo Norte. Exatamente. Não, faz o seguinte, diminui um pouquinho aí, veste umas roupas aí, uma calça. Ele pôs outra calça, a gente pôs não sei quantas blusas. Aí a gente conseguiu embarcar sem pagar mais nenhum euro adicional. Pois é. Mas... Quem tinha que pagar 2.000 euros. Pra quem tinha que pagar 2.000 euros, né? Mas veja, assim, o fato de ter... Isso? O fato de ter chegado muito... Planejamento, é o planejamento. Perfeito. Mas o fato de ter chegado muito cedo no aeroporto contribuiu Ajudou. muito. Por quê? Porque o voo ainda estava vazio. Nós fomos praticamente os primeiros a fazer o check-in. Se a gente tivesse chegado mais tarde, provavelmente não teria espaço, né? Ou o voo já estaria... O avião já estaria pesado, teria mais restrição. Ou a gente ia ter que deixar lá muita coisa, ou teria que pagar, né? Porque ia doer. Mas foi um perrenguezinho aí que a gente passou. Então vejam, assim, por mais que a gente planeja, alguma coisa vai dar errado. Só que se você não planejar, a tendência é que muita coisa dê errado e aquela viagem, que era algo para ser muito prazerosa, pode se tornar uma dor de cabeça muito grande. Uma dica, vou dar uma outra dica aqui que é bastante interessante, principalmente para quem gosta de locar carro. Eu não tive essa experiência ruim, mas eu tive um amigo que teve uma experiência muito ruim locando o carro
que depois eu acabei tomando essa dica dele para mim e eu faço completamente diferente. O que é? Antigamente eu fazia a locação do carro, eu não pagava as taxas nenhuma, né, daquelas taxas de seguro para fazer a locação. Para quê? Para garantir o seguro através do meu cartão de crédito. Esse meu amigo, ele fez isso. Só que o que aconteceu? Acabou tendo um sinistro com o carro que ele tinha alugado. Ele não tinha, esse seguro do cartão dele não tinha aquela cobertura total e ele teve que desembolsar uma boa grana, mas assim, uma boa grana mesmo, para resolver essa questão do sinistro que ele teve lá. Quando ele contou isso para mim, o que eu fiz? Eu modifiquei. Hoje, a hora que eu vou locar o carro, eu procuro locar com tudo que o site oferece. Normalmente eu loco pelaquela rentalcars.com. Então, tudo que eles têm a oferecer no site, quando eu chego no local, eu ainda assim pago um pouco mais caro para ter o seguro completo, onde eu não tenho nem franquia. Então, se houver qualquer tipo de sinistro lá, eu não tenho que deixar nenhum sinal de franquia nenhuma. Por quê? Porque se deixar isso para resolver depois que você saiu do país, você teve o sinistro lá. Aí beleza, aí ficou a sua franquia lá que você teve que deixar no seu cartão. Quando você chega no seu país, essa comunicação geralmente ela é difícil, assim, não é facilitada. E aí eles pedem uma série de documentos que às vezes você nem tem, mas perdeu ou não tem como conseguir. E aí você acaba tendo um prejuízo muito grande. Então vale muito a pena vocês contratarem, para quem vai locar o carro, contratar o seguro total, porque aí você fica tranquilo durante todo o seu passeio, sem ter essa preocupação aí, de repente ter um prejuízo grande, se houver uma batida, por exemplo, né, um acidente, qualquer coisa do tipo. Perrengue é o que não falta, né? Coisa fora do plano, quando a gente viaja, principalmente passando bastante tempo, ou em lugares que é totalmente fora, né, da nossa outra cultura, outro país, enfim, mesmo que não seja outro país, mas sempre tem aquelas coisas que fogem do plano. A questão é não deixar isso abalar, né? Porque... Eu lembrei de um aqui legal. Veja, a gente tem um costume de não ser pontual aqui no Brasil, né? As pessoas geralmente não são pontuais, né, amor? Não, depende. E o que acontece? Principalmente o transporte, né, fora do país, ele costuma ser muito pontual. Às vezes pode acontecer um problema ou outro, mas se você compra um bilhete, que foi o caso que aconteceu com a gente, você compra um bilhete e lá está dizendo que o trem vai parar na estação às 10h01 e às 10h03 ele está saindo, ele vai parar às 10h01 e às 10h03 ele vai sair. A gente tinha tipo uma troca, assim, a gente estava indo para uma cidade da Itália e estava utilizando, né, o transporte público, era trem, e a gente tinha uma troca de trem. Então, a gente ia descer de um trem, atravessar uma plataforma e pegar o trem. Não, agora sim. Não era descer do trem, atravessar uma plataforma. Era descer, assim, quilômetros de escada, uma plataforma que tinha quilômetros para você andar, para descer na outra. Mas aí o que eu fiz? Na hora de comprar os bilhetes, a outra saída do trem, ia demorar um pouco mais, assim, era coisa, sei lá, de 20, 30 minutos a mais. O que eu pensei? Falei, o trem vai chegar, o nosso trem vai chegar, tá marcado para sair 10 minutos depois, geralmente atrasa, né? Foi o que eu pensei, porque aqui os trem atrasa sempre. Falei, geralmente atrasa, dá tempo da gente desembarcar, pegar as malas, a gente tava com 4 malas, atravessar a plataforma e embarcar. Aí beleza, o trem chegou. Na hora que o trem chegou, a gente começa a tirar as malas e levar. Aí tinha uma escadaria, não era escada rolante. A gente tinha que subir com as malas. Pensa a escadaria. Uma escadaria gigante, tinha que subir com as malas, ir lá, atravessar para descer do outro lado. Ele descer, pegar as minhas duas e subir, porque tava muito pesado. Aí, gente, olha o que aconteceu. Eu peguei e subi com 2 malas. Na hora que eu tô descendo, sabe quando você tá na linha do trem e começa a escutar aquele tinido lá? E o trem chegando. Que é o trem chegando. Aí na hora, como tinha outras linhas de trem assim, eu falei, não é o nosso, né? Aí eu ia aquele barulho aumentando, aí eu coloquei a cabeça assim pra fora da escada e na hora que eu olhei, era o nosso trem. Olha, e eu lá embaixo ainda com as minhas. Tava um frio. E eu tive que descer correndo, pegar essas malas, subir com as 2 correndo, porque a Paula tava de salto, não tinha condições de subir ali.
E eu suava como se tivesse, né? Aqui como eu se só tivesse uso no, tênis, como na se viagem tivesse eu no só. calor de Dubai, sabe? Tipo, eu tava 40 e pouco, quase 50 graus, um frio lascado, e eu Uma suando assim, correria. correndo, vamos amor, vamos amor, vamos amor, e subindo com as malas batendo, e o trem já encostando lá do outro lado. Aí, olha assim, foi tão cronometrado que foi o ponto de colocar a última mala, a porta fechou. E assim, não tinha com quem falar, não dava pra falar com alguém, sei lá, um segurança ali na Ninguém. estação, porque não tinha ninguém trabalhando ali, era tipo meio que parece as coisas, funcionam tudo no automático, né? E a gente conseguiu embarcar, mas por pouco a gente perdeu o trem e aí ia perder os tickets, né? Porque teria que comprar de novo, não dava pra remarcar. Com mais um perrenguezinho aí que eu lembrei. Tem tantos. Tá aqui, mas acho que esses aí Dá pra estão gravar bem mais bacanas. uma Então, meia dúzia de vídeos contando os perrengues. se planejem, porque se não houver Mas não planejamento... deixem, porque ó, lembrem-se que na hora dá aquela irritação, dá um nervoso, mas depois são as lembranças que vocês vão contar, né, da viagem, que vocês vão rir. Então não deixem nada que esses imprevistos atrapalhem a viagem de vocês e que vocês acabem criando um atrito entre vocês. Agora por conta deixem nos comentários, porque nós também queremos Agora a gente quer saber saber os o perrengue perrengues de que vocês vocês. passaram, tá? De repente passou um igual o nosso ou um muito pior. Ah, que o com nosso. certeza, deve ter pior. Mas eu gostaria também de saber, a Paula também, quais foram os perrengues aí que vocês passaram. Compartilhem com a gente aí nos comentários. E deixem o seu like. E Ativem até- o sininho, se inscrevam no Se canal. inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Obrigado, beijo. Beijo.